Boa noite a todos. Com muita alegria, de novo estamos aqui com mais uma reunião do LEP Gesiel. Hoje, provavelmente, terminando essa perícope do capítulo 10, né? Intitulada Perseguições. Talvez, né? Vamos ver. E para iniciar, a Silvinha que vai fazer a prece para a gente hoje. Por favor, Sim. Silvinha. Boa noite. Então, meus amigos, vamos aquietando os nossos pensamentos, nos preparando para o estudo de hoje, elevando o nosso pensamento aos nossos benfeitores individuais, à equipe espiritual responsável pelo NEP Gesiel, por esse estudo. Nos elevamos até Jesus e a Deus, nosso Criador. Pedimos humildemente orientações, esclarecimento, que a nossa mente esteja preparada para os ensinos dessa noite, que nós tenhamos uma reunião proveitosa e que a mensagem chegue até o nosso coração. Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade benfeitora que sempre nos ampara. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tudo bem? Muito bem, gente. Olha, são os dois últimos versículos dessa perícope que a gente está vendo. Então, provavelmente, a semana que vem, a gente vai voltar a ver um trecho de Paulo. A gente vai começar o segundo capítulo do Filipenses, tá? Então, vamos ver. Olha, assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí, pessoalzinho? O que vocês conseguem imaginar daí? Ó, vamos ver ali, ó, o declarar, o Haroldo colocou né, uma notinha, né? Homologar, concordar, assentir, reconhecer, confessar e declarar-se. E quanto ao negar, ele colocou negar, negar-se, recusar, declinar, repudiar, renunciar. Aí eu sou o caminho. Eu sou o caminho? Não há como chegar ao Pai se não for por mim. Aquele que me segue chega ao Pai. Eu intercedo por ele. Aquele que não me conhece está longe do Pai. Pelo menos é assim que eu entendi. É uma boa interpretação, né? Porque aquele que me conhece, que me reconhece, chega ao Pai através de mim, né? Pelo caminho Isso. que eu estou mostrando, né? Isso. Através de mim, porque ele fala, Foi isso que eu entendi. declararei por ele diante do meu Pai. Outra coisa que eu acho interessante aí é a figura da intercessão. Né? Quer dizer, quando a gente trilha o caminho do bem,
quando a gente assume o compromisso de se melhorar, a gente não faz isso sozinho, né? O nosso esforço tem a ajuda de intercessores, né? Que intercedem, e eles intercedem exatamente junto aos espíritos superiores, né? E junto a Deus também. Então, eu acho que a figura da intercessão aí também é muito importante, né? No sentido de que a gente nunca está sozinho desde que a gente trilhe o caminho do bem, né? A gente vê muito a figura da intercessão na oração, mas não é só na oração que ela acontece, né? A espiritualidade nos ajuda sempre que a gente estiver disposto a receber ajuda e estiver bem intencionado. Então, a gente vai receber ajuda sim. Essa é outra coisa que me ocorreu aí. Mesmo que a gente não esteja pedindo essa ajuda, no sentido de que nossos amigos espirituais poderão estar intercedendo por nós, né? Nosso mentor. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, é lógico, né? Mas o que eu me lembrei foi no Brasil Coração do Mundo, que Ismael chega para Jesus toda hora, né? E pede, e suplica, né? Então, Ismael está intercedendo por nós, né, diante de Jesus, né, diante do Pai. Eu pensei em uma outra coisinha. Legal, fala aí. Aquele que, usando o que se colocou, aquele que reconhece o Cristo, ele entra em comunhão interna com o Cristo. É aquele que permite que o Cristo faça parte do seu eu maior, vamos falar assim, né, do seu self. Quando a gente entra em contato com esse eu, permitindo Deus conosco, o Cristo está unido a nós, porque nós permitimos que nós reconhecemos a validade dele dentro do nosso coração. Pelo contrário, quando eu nego, eu declino dessa ideia, então ele não tem como entrar. Então eu entendo assim, ele só entra na minha vida quando eu abro a porta para ele, quando eu entro em comunhão com ele, porque senão não tem como ele participar desse mundo meu. Então ele também vai se declarar perante o Pai, né? Porque é como se ele fosse o elo de ligação, então eu com ele e ele com Deus, né? Eu entendi assim. Muito bom, Nicéia. Muito bom mesmo. Outra coisa que eu pensei, Val, sobre o declarar por mim, quando Jesus fala, né? Todo aquele que se declarar por mim, é mais do que o declarar pela palavra. Isso. Para mim, trazer esses ensinamentos no nosso íntimo, na forma de agirmos, de pensarmos. Eu estava ouvindo ontem o Evangelho por Emmanuel, que o Saulo tratou sobre o assunto de qual é o tipo de como a gente olha. Eu não consigo lembrar todas as palavras, né? Mas que tipo de visão? Vamos tomar como exemplo a visão que Jesus tinha, né? De toda e qualquer situação, ele conseguia tirar algo de bom para a gente, né? Então, declarar Jesus na nossa vida é mudar os nossos olhos de ver o mundo, tentando colocar em prática essas coisas todas, né? Eu pensei nisso. É o nosso testemunho, né, Silvia? O testemunho verdadeiro, aquela mudança íntima interior. Então, às vezes a gente estuda, mas fica só no campo da intelectualidade, e na mudança do comportamento é algo mais que tem que pegar fundo, emociona, né? Quando pega fundo. E lembrando da palestra do Papo de Nep, do último, Val. Do Edson. Nem sempre a gente está consciente, né? Em muitos momentos a gente está dormindo. Isso. Foi muito bom o Papo de Neve, né, com o Edson. Sim. É um amigo muito querido.
Adorei a sugestão. Coloca o celular para despertar 4 vezes por dia, escreve ali, ó, Santo Agostinho, momento de reflexão sobre o seu dia. Achei muito, assim, algo palpável, prático para a gente que ainda está aprendendo a desenvolver a disciplina, né, a perseverança. Achei muito bacana. Neto, você ia falar alguma coisa, querido? Hoje eu assisti, mais uma vez, o filme Paulo, o Apóstolo, né? O Apóstolo de Cristo, né? E aí tem um momento, uma cena do filme que eles estão lá na Casa do Caminho, né? Onde está reunido todo o pessoal, os que são assistidos por ele, e dentre eles tem um jovem, né? Que ele se revolta com a situação e tudo. Ah, tá. Porque foi um momento, acho que Lucas foi preso e também teve a morte do Tarquínio, que era aquele garotinho que foi levar uma mensagem e tal. E aí houve uma revolta, né, dos mais jovens especialmente. E aí ele questiona, num dado momento, que nenhum dos que lá estavam tinham conhecido Cristo, né, pessoalmente, né. E daí essa dificuldade maior de você acreditar, né, e confiar naquela mensagem do Cristo, que é a mensagem de amor, né? E aí, às vezes, a gente, por vezes, a gente é muito São Tomé, né? Só acredita vendo, e aí a gente titubeia, né? Mas se a gente perceber na continuidade aqui do versículo anterior, portanto, não tem mais, vós valeis mais que todos os pardais, né? Que muitos pardais. Então, ele está dando uma continuidade dizendo que se nós valemos mais que os pardais, a gente não deve ter receio de dar testemunho pelo Cristo. E o dar testemunho pelo Cristo aqui é reconhecer nele mesmo essa figura que é, como o Walter disse no início, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, que é o que nós precisamos dar cumprimento à nossa vida, seguir, tentar seguir aquele espaço. Só que pelo fato de a gente não... Até os que o conheceram pessoalmente, muitos voltaram, que foram curados por ele, depois deram o testemunho contrário, né? Quantos não gritaram e não escolheram Barrabás ali no momento da escolha, né? E dentre aqueles tinham muitos que foram, pelo menos se pressupõe que foram ajudados de alguma forma pelo Cristo. E aí a gente é tão, espiritualmente falando, nós somos tão ainda infantis, né, que a gente precisa toda hora de estar tendo um puxão de orelha, uma motivação, alguma coisa, né, nesse sentido. E aí ele está dizendo aqui que a gente não perca essas esperanças e não tenha medo de se declarar como um fiel seguidor do Cristo, porque a gente vai estar amparado em qualquer momento, né? Aí tem uma frase de Paulo que eu não lembro, morrer em Cristo viver em Cristo é alegria, mais ou menos alguma coisa assim, viver e morrer em Cristo. Tem uma fala bem interessante, né? Que eu não decorei, confesso que não decorei, mas que eu acho que cabe aqui, que em todos os momentos, se viver ou morrer, a gente tem que dar esse testemunho em relação ao Cristo. Porque o que ele viveu para nos exemplificar, para dizer o que nós devemos fazer para que a gente consiga esse progresso espiritual, está muito claro, né? É tão claro e é tão simples o modo que a gente às vezes assusta, né? Quer encontrar algo mais, sei lá, mais difícil de ser realizado, não sei. São tão simples os ensinamentos que a gente procura dificultar para ver se encontra alguma, sei lá, ver outro caminho, mas não tem, o caminho é esse, e não tenhamos medo, né? A gente tem muito medo ainda, muito. Quando eu falo a gente, nós, né, é claro que eu não estou falando por um simples jogo de palavras, né, nós estamos inseridos, todos nós, a gente tem os momentos de certezas e a gente tem os momentos de incerteza, né?
E ele está nos conclamando aqui para dizer: sigam adiante, não tenham medo, o Cristo está convosco. Né? Então, eu acho que é isso. Sabe o que eu fiquei pensando também? Ô, Silvia, ô, Silvia, Oi. desculpa, antes de você falar, deixa eu só colocar aqui para o Neto. Acho que a frase que você estava querendo é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É isso mesmo. Em Exatamente isso. Filipenses que a gente vê. E Desculpa. ele já falando pro Lucas escrever, né? Porque o filme passa todo ele tempo na prisão marmetina, né? É, E aí ele faz as escrituras, né? Orienta Lucas para escrever, né? Várias cartas. é isso aí. Eu fico Silvia, pensando que a gente está lendo isso, está refletindo sobre isso, já passaram 2000 anos e a gente está lendo. Imagina os apóstolos recebendo essa mensagem do Cristo, né? E depois, quando Pedro nega o Cristo, o que passa pela cabeça dele, né? Olha que coisa que coisa forte mesmo, né? forte, algo muito importante, né, na vida. É. Que se até hoje a gente está aqui batendo cabeça com essas coisas todas, né? Imagina, eles eram como nós, simples assim, também não tinham tanto entendimento, tanto conhecimento, né? Jesus estava preparando esses homens, né? E aí vale ressaltar que não é um simples, mais uma vez eu falo que não é um simples jogo de palavras de a gente falar e afirmar: eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Não é só uma verborragia, né? Não é só essa fala. É, na verdade, a vivência. Né? Porque aí, quando eu apenas falo, mas eu não vivo, eu acho que é isso aqui que a mensagem está querendo dizer, né? Que a gente viva realmente o Cristo, né? A gente viva o Cristo e não apenas fale. Né? Falar é importante porque pode tocar os corações e talvez seja um primeiro passo, né? Mas a gente precisa viver. Se não viver, talvez seja por isso que ele diz que vai negar diante do Pai, né? É porque, na verdade, a gente não, se não viver, não está dando o verdadeiro testemunho, né? Não está seguindo realmente os passos que ele nos orientou. Na verdade, esse negar, né, não é que ele vai negar, né? Nós mesmos que nos negamos, né? É a história dos escolhidos, né? Nem todos são escolhidos, mas nem todos escolhem aquele caminho, né? Portanto, a negação aí é mais nossa do que dele. Ele nunca vai negar, nunca vai nos negar, na verdade, né? Lá, não, esse aí não vou ajudar, não, coisa nenhuma, que ele só está atrapalhando. Né? Não vai falar isso nunca, né? Mas, gente, eu estava ouvindo, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, né? Eu acho que no fundo, assim, a mensagem aí tá, tá unânime, né? É uma coisa só. E eu estava ouvindo o Mildinho, o Aloysio, ele falando desse versículo, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: na verdade, o que ele falou tem tudo a ver com isso que vocês falaram, Neca, Silvia, a Nilcei, o Walter, tudo isso tem tudo a ver com o que vocês falaram, tá? Mas só um detalhe que ele falou que eu achei muito interessante: esse declarar, porque ele sempre escolhe uma palavra que ele se aprofunda mais para comentar. E ele aqui, ele usou o verbo declarar, que na verdade aparece duas vezes aqui, né? E ele levou em consideração que nessas anotações aqui do Haroldo, aqui embaixo, ele usou também isto aqui, ó, homologar, né? E segundo o Aloysio, ele foi lá consultar a nossa querida irmã Aila, e segundo ela, na verdade, esse verbo aqui, essa palavrinha,
no grego, eu até anotei aqui, no grego está... Nossa, onde que eu anotei? Aqui. No grego está homologel, tá? E o que é homologel, né? Do grego, né? Vem de homo, que quer dizer o mesmo, né? Tem homossexual, homogêneo, homossexual né, relação com o mesmo sexo, homogêneo é tudo a mesma coisa, o mesmo. Então, o homo quer dizer o mesmo. E logos que representa, que é lógica, ou a questão do verbo, está lá no início do Evangelho de Mateus, né? E no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, né? Esse verbo aí de João também é traduzido com esse logos. Então, esse homologel, na verdade, quer dizer, é o mesmo que dizer o mesmo, e vem de homologar. E ele relacionou também com a questão jurídica. Nós temos aí o nosso advogado, então, para qualquer documento que se faça, uma declaração que se faça, se o juiz, por exemplo, não faz a homologação daquilo, aquele documento não vale, não é assim, Walter? Acho que ele não está ouvindo. Acho que ele não ouviu. Mas, assim, se precisa ser homologado aquele documento para que tenha valia. Senão, não tem valia, né? Então, se você pensar nisso, ele considerou aí duas possibilidades, dividiu, na verdade, o versículo, né, em duas partes. Primeiro, todo aquele que se declarar diante de mim, desculpa, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, ou seja, são os discípulos homologando, vamos dizer assim, o Cristo diante dos homens, né? Reafirmando a palavra do Cristo, a mensagem do Cristo diante dos homens. E na segunda parte é o Cristo reafirmando, né, assentindo, concordando, homologando que falando do discípulo para o Pai, né? Então, validando a posição do discípulo diante do Pai, né? Então, ele começou a comentar o seguinte: como que o discípulo, falando de Jesus para os homens, ele poderia realmente homologar, ou seja, assentir, reconhecer, confessar, declarar que aquilo, confessar que aquilo realmente é verdadeiro, né? É como a Silvia falou, principalmente, o Neto também, com a questão da sua ação. Ele só vai conseguir mostrar que Jesus é o governador do planeta, é quem dirige tudo aqui, quem criou tudo aqui, quem é responsável por todos nós, né? Ele só vai conseguir realmente declarar isso, provar isso, com os próprios atos dele, com a própria ação dele, né? E Jesus, diante de Deus, ele só vai conseguir, assim, homologar, por exemplo, a condição do discípulo como discípulo, mesmo dizendo, realmente esse é meu discípulo, né? Pelo quê? Mostrando, olha, pelos sacrifícios que o discípulo fez em nome do Cristo. Né? Olha, ele é meu discípulo, sim, porque ele fez isso, isso e isso. Né? Eu não consigo falar direitinho como a Luísa falou, mas é o humildinho número 66, se vocês quiserem ouvir. É muito interessante tudo que ele falou, né? Então é isso. E aí ele começou a falar também da questão do... porque quando fala ali que Jesus vai... eu me declararei por ele diante do meu Pai, ou seja, é como se Jesus estivesse, o quê? Orando pelos discípulos, não é isso? Então, quando você faz uma oração, uma oração intercessória, como acho que foi o Walter que falou, né?
uma oração intercessória, ou você está fazendo uma oração intercessória por alguém, está pedindo por alguém, ou você está, assim, agradecendo, digamos, né, o que alguém tenha feito por você, não é isso? Então, se é uma prece por alguém, ou você está intercedendo, ou você está agradecendo. Não é isso? Sim. Então, Jesus, pensando na oração de Jesus, né? Ou Jesus está intercedendo por... Quem somos nós para dizer como é que Jesus está orando, né? Mas, em todo caso, vamos lá, né? Ou Jesus está intercedendo por alguém, né? Pedindo, assim, que se tenha compaixão por alguém que realmente está necessitando dessa compaixão, digamos assim, não é? Ou ele está orando em gratidão. Então, ele pode orar por aquele criminoso, mas ele pode orar também pela Madre Teresa de Calcutá, não é? Ele pode orar por um que está aí perdido nos vícios, mas ele pode orar por Estevão, né? Por Paulo, não é isso? Então, na verdade, é assim, ele não, aí entra na questão da negação, como o Neto estava falando, né? Ele nunca vai estar negando, a negação parte de nós, né? Parte de nós, de não estar, assim, cumprindo aquilo que a gente conhece, já como ensino, como orientação, e não está fazendo parte do nosso coração, não está fazendo parte das nossas ações, né? Mais ou menos isso que ele falou, gente, eu não consigo lembrar tudo, mas é mais ou menos isso. Esse homologar que você falou seria quando faz uma homologação no direito, então, como você tinha perguntado para o Walter, é quando aceita como legítimo o documento. Isso, né? Vamos dizer assim, não, tá certo, isso aí que está escrito aí. Aceitar a legitimidade, então dá para entender. Quando a gente homologa o Cristo, ele também aceita a gente legitimamente, né? Faz sentido. Você só homologa quem tem autoridade. Que é o juiz, não é? Isso. No caso do direito, No só direito. homologa quem tem autoridade. Então, se eu pegar e trouxer para cá, para o que nós estamos estudando, quando eu entendo assim, quando eu me declaro por Jesus, pelo Cristo, eu digo assim, as minhas palavras, as minhas ações manifestam que eu sou partidário do Cristo, né? A homologação não vem de mim, eu acho. Por isso que eu estou com uma certa dificuldade desse homologar aí. A homologação não vem de mim. Quem homologa são os mensageiros, são os mensageiros do Cristo. Esses me homologam. E o Cristo me homologa perante Deus. A Val falou da oração. A oração que eu faço, dentro do padrão vibratório, pelo menos é assim que eu entendo, não estou dizendo que eu estou certo. Dentro do padrão vibratório que eu tenho, ela precisa ser levada mais acima, nas esferas maiores, pelos missionários que têm condição de levar, pelos espíritos que, ouvindo a minha prece, entendendo ser ela sincera e legítima, levam para cima o meu pedido. Então, é como se eles homologassem o meu pedido mais acima. Entendeu? Então, quer dizer, a intercessão aí, ela existe sempre. Quer nas nossas ações, quer nas nossas preces. Quer eu esteja pedindo por mim, quer eu esteja pedindo por alguém. Então, só voltando na história da homologação, quem sou eu para contestar um Haroldo, por exemplo, né? Quem sou eu? Reles mortal. Mas eu tenho muita dificuldade
dizer que quem que se homologa por mim. Eu não me homologo por ele. Eu me declaro partidário dele. Como? Perante o mundo, perante os homens, né? Então, eu me declaro o quê? Através das minhas ações, das minhas palavras. Eu acho que as palavras é outra coisa que a gente estava falando assim. É claro, eu concordo com vocês que se eu só falar e não fizer, eu não estou caminhando. Mas falar é importante, porque falar é a forma pela qual eu transmito alguma coisa para alguém também. Né? Se não for, veja, Jesus não escreveu uma única linha. Ele pregou pelo exemplo, não é isso? Mas não, se não fossem aqueles que vieram depois dele e pelas palavras contassem o que ouviram ou o que presenciaram, a gente não saberia. Então a palavra, ela é fundamental. A gente quando faz uma palestra, né? A gente está tentando levar o ensinamento pela palavra. E vai depender do nosso momento, vai depender do quanto eu consigo falar de coração para coração por acreditar naquilo que eu estou falando. E se eu falo e não pratico, a minha consciência me cobra. Fala, olha, você fala muito bonito, mas pratica muito pouco daquilo que você fala. Então está faltando um pedaço aí. Então, Walter, a questão do discípulo, é lógico que a palavra, eu concordo com você, né? Mas a questão imagine o discípulo falando com os homens, não é isso? Só a palavra deles não seria realmente, como você falou, suficiente para homologar a autoridade do Cristo. Entende? Não seria suficiente, né? É como se eu chego e falo um monte de coisa, mas e daí? O que comprova? Uma das coisas, segundo o Luiz, inclusive, né? Uma das coisas que auxiliava o discípulo a comprovar, digamos assim, vamos usar outro verbo, né? A comprovar aquilo tudo que eles estavam falando, como, assim, tipo, Jesus é o governador espiritual do planeta, gente. Vocês precisam acreditar nele. O que Jesus... Na verdade, tudo que Jesus fez durante a vida, foi como o Neto falou, foi todo mundo, né, está acima do maravilhoso para a gente, não é verdade? Mas teve um ato dele, né, que foi, assim, fundamental para que tudo isso fosse comprovado, né? Que foi o quê? Que é como se fosse a síntese de tudo, que homologa tudo, né? Que é a cruz, é a crucificação e a ressurreição, né? Isso era um fato que realmente auxiliava os discípulos, vamos dizer assim, a comprovar o que eles estavam falando, né? Acredito que seja isso, pelo que eu entendi também que o Aloysio comentou. Se a gente for usar essa palavra homologar no termo jurídico, eu acho que fica mais difícil de compreender, mas se a gente usar o homologar como uma palavra, não esse conceito jurídico, como reconhecer, comprovar, admitir, adotar, isso. Daí fica mais fácil para a gente entender, porque vamos pensar que esses termos jurídicos não existiam naquela época, não dá para a gente pensar nisso, né? Vocês não acham? Ou será que... Então, mas que a gente tem que pensar, eu acredito, segundo a fala do Aloysio, tem que pensar nessa palavra como ela está no grego, que é o homologel, que é dizer o mesmo. É a mesma coisa assim. Se eu estou ouvindo um negócio que a Silvia está contando para alguém lá, então aí eu chego e falo assim, não, mas confirmo. É verdade isso aí. É verdade, eu confirmo, entendeu? É esse sentido, é dizer o mesmo. Nós temos um outro termo que é ratificar. Então, eu ratifico o que você falou, eu ratifico o que você fez, eu ratifico o teu pedido. Em português é a mesma coisa. E aí não precisa ser jurídico. Mas não precisa ser jurídico, gente. Ele usou essa explicação para ilustrar, acredita, tudo uma questão
figurada, né? Não tem uma questão jurídica aí de jeito nenhum, né? Não, porque senão porque o homologar precisa de uma autoridade para homologar, não é isso, Walter? Sim. Não, isso é o que eu entendo. Não, quando eu Entendeu? procurei no dicionário, eu vi isso Só também. pode ratificar o que eu faço, o que eu digo, quem tem autoridade para fazer. Gente, a E gente não para pode pensar na ter questão. autoridade, quando eu falo de autoridade, no caso do Cristo, é autoridade moral. Sim. Gente, Entendeu? mas a gente não pode pensar aqui em questões jurídicas, em Não, eu questões não estou pensando em jurídico, mentais. Val. Eu só estou dizendo o seguinte, que eu não entendo. Eu entendi o que o Aloysio está falando, e é o que eu falei, ou que o Haroldo colocou aí, entendeu? Então, por isso que eu falei, quem sou eu para contestar? Mas eu tenho dificuldade. Declarar, para mim, faz muito mais sentido Sim, do que reconhecer. homologar, porque quem homologa não sou eu. É isso Tudo que eu estou bem, dizendo. gente. Tudo bem. Ele só exemplificou uma palavra. Mas aquele declarar, ele pode ser todas essas outras que estão aqui. Ó. Então, se para o nosso entendimento fica melhor o assentir, o confessar, o concordar, o reconhecer, que ótimo. Vamos usar, então, essas outras, entendeu? Tem uma fala aqui do Pastorino que talvez possa trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto. É rapidinho, tá? Ele diz aqui assim, o princípio, ele traz essas mesmas questões que você trouxe, Val, com relação ao verbo homologar, né? O falar, que é o logel, e a mesma coisa que é o homo. Então, ele diz, portanto, concordar, estar de acordo, reconhecer, aceitar. E ele diz aqui o seguinte, preferimos o último, por causa da oposição com a segunda parte do dístico. Aceitarei quem me aceitar, rejeitarei quem me rejeitar. Aí ele traz aqui a explicação da seguinte forma. O princípio ensinado é claro, é o discípulo que escolhe o mestre e se entrega à sua formação. Talvez seja nesse sentido do homologar que eu homologo, eu aceito a proposição do mestre. À medida que eu faço a escolha por um determinado caminho, quando nós aceitamos a escolha de Jesus como nosso mestre, aí eu estou reafirmando as suas palavras. É como se fosse uma inversão no sentido de que, agora eu estou homologando, apesar de eu não ter o poder para isso, mas eu estou homologando o ensinamento dele. Por isso que eu o aceito, por isso que eu o sigo como meu mestre. Exato. Né? É mais nesse sentido. Eu sei que o jogo de palavras é meio complicado, e o português ele oferece aí uma infinidade de coisas para a gente, né? É isso aí mesmo. Ele diz aqui, se ao professor fosse dado a escolher seus discípulos, seria ótimo, né? Mas a ele só cabe ser escolhido pela preferência de quem nele confia e lhe quer ouvir os ensinos. Então, uma... Eu acho que clareia um pouquinho mais a situação, mas eu acho que não tem certo ou errado aqui no bate-papo, né? É questão mesmo de compreensão, Sim, de sim. interpretação. Bom, vamos ler alguma coisa? Ou alguém quer colocar mais alguma coisa? Vamos ler. Então, tem no livro Segue-me. Olha, aqui é o mesmo versículo que a gente está vendo, e ele usa outro verbo, ó. Ele usa o verbo confessar. Confessar e confessarei. Tá? Então, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem não só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma
em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus. Olha aqui, prestar o depoimento de confiança em Jesus. Acho que está aqui, né? Através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais como... Ou seja, aqui está, essa parte aqui, é tudo o que vocês comentaram com relação à atitude nossa de cada dia, né? Não é suficiente a questão da leitura, do conhecimento, mas da sabedoria no sentido de aplicar aquilo que a gente tem adquirido aí através da doutrina, do evangelho, né? Então, as ocorrências, né, do cotidiano que ele cita aqui. A referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia, são todos momentos, gente, que a gente pode dar o nosso testemunho, dependendo da maneira como a gente enfrenta essa situação, não é isso? Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as minutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Quer dizer, você pode, diante disso, você pode dar né, definições verbais claras e sinceras, mas não só isso, né? Igualmente vem o que você trabalha por dentro, né? O sentimento que você apresenta aí dentro do seu coração diante de todas essas situações, né? Tudo bem? É o que a gente tinha falado, né, É Val? o que a gente tinha falado, exatamente. Exatamente. Tem mais algum comentário? Não? Aí tem outro trecho, outro texto de Emmanuel também. Recados da vida, coragem da fé. Guarda a coragem da própria fé. A existência na Terra é bendita oportunidade de evoluir. Se a provação te visita, recebe-a com paciência. A dor, seja qual seja, é sempre um aviso salutar. Não te marginalizes, caminha adiante. Não existem espinhos e pedras insuperáveis. Quando possível, auxilia aos companheiros na travessia dos entraves maiores do que os teus. Se agora é o teu momento de auxiliar, é possível que em breve venha a surgir o teu momento de receber o socorro alheio. Não te entregues à impaciência, reclamação e azedume. São processos de perder aquilo de que mais necessites. Trabalha sempre. Ainda que as circunstâncias te obriguem a trabalhar pouco, mantém-te nesse pouco, de vez que servir espontaneamente é ato dos mais significativos da criação. Se te ofendem, perdoa. Os agressores não sabem o número das tribulações que os esperam. Haja o que houver,
confia na providência divina. Aí, a providência divina, alguém, não lembro quem foi que falou aí. Acho que foi o Walter, né? É. Confia na providência divina, porque o Senhor que nos sustentou e dirigiu até hoje, nos sustentará igualmente agora, a fim de prosseguirmos colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Certo? Tudo bem, gente? Ou seja, fortalece a tua fé, né? E caminha, segue, sem tantos receios, sem tantos medos, né? Que é muito comum a gente se deixar levar por uma situação ou outra, deixar que a incerteza, o receio, o medo do desconhecido meio que atrapalhe um pouco esse caminho, né? E se a gente não tiver essa certeza dentro de nós, a gente acaba se deixando mesmo atropelar por esses senões que surgem em nossas vidas, né? Mas ele está dizendo que, poxa, tem fé, vai, segue, confia verdadeiramente. É isso aí. Muito bom. Mais alguma coisa? Gente, tem no Evangelho segundo o Espiritismo o mesmo versículo comentado, tá? E aqui ele fala, ó, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei. Tá vendo que deve ser um versículo, como até o Aloysio comenta, até que difícil de traduzir, porque deve haver aí um jogo de palavra que dá certo no grego, né? E que para o português não dá tão certo, né? Então fica difícil de. Mas vamos lá ver o que o Kardec comentou aqui, ó. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recusar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-las. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento de combate. Quer dizer, às vezes confessar o Cristo requer uma coragem da parte de alguns, né? Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Quer dizer, são eles próprios que se negam, né? Na verdade, não é negado pelo Cristo, né? Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. E também a eles
se dirigem às palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quer dizer, se reconhecerem, se comprovarem, se homologarem, seja lá a palavra que for, o Cristo aqui, eles serão também da mesma forma reconhecidos lá. Mas se negarem aqui, eles vão se negar lá, né? Vão colher esses frutos do lado de lá, na mesma proporção, vamos dizer assim. Né? Algum comentário, gente? É o lucro que o Paulo fala, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ô, Val, Oi, querido. o Mister Google informa Lá vem ele para homologar. que profligar é criticar. Criticar? É, Deixa eu ver aqui. Onde é que tá, não? vai para cima. Aqui. Vai para cima. Criticar. Aqui, ó. Ó, Jesus critica essa covardia, quer dizer, Jesus condena essa covardia. Ah, legal, obrigada. Muito bom. Eu não volto no homologar, não, senão apanho via digital, minha filha. Não, Valtinho, de jeito nenhum, querido. Você viu que a Silvia já deixou até de sorrir, né? Walter, eu me desculpe. A hora que eu achei que eu fui grossa com você, me desculpe. Não era essa a intenção, era só. Não, ô, Silvia, peraí, para. Eu estou brincando com você, não estou reclamando, não, pelo amor de Deus, hein? Eu parei de sorrir porque eu achei que. A Silvia ficou séria, eu já fico preocupado. Agora eu vou falar sério, Walter. Sem ficar séria, só falar. Mas quando ele fala sobre dizer a verdade, tem aquele trecho, né? Quando é sim, sim, quando é não, não. Né? Me remeteu a essa passagem. Né? Muito de ter legal. Esse comportamento consistente. Não é isso que se fala, Nilceia? Um comportamento consistente, sem se... Né? Quando é sim, é sim. Você é cristã, sou cristã. Né? Independente das circunstâncias, né? É que muitas das vezes, dependendo do meio que você está, você só pode demonstrar essa sua cristandade pelos atos. É Né? É isso aí. Para evitar muito escândalo. Esse finzinho do 16 me lembra muito aqueles depoimentos. Eu estava falando com você sobre o livro Céu e Inferno, antes. Das evocações quando Kardec fazia para vários espíritos, né, na segunda parte do livro. É bem isso aí mesmo. O que a gente é aqui, a gente continua sendo lá, a gente não muda. Então, aquele que negava a Deus, ele continua negando lá, não tem como mudar a cabeça do desencarnado. Ele tem que vir para cá para fazer a mudança e fazer uma reeducação. Então, esse colherão os frutos ou da coragem ou da fraqueza é a continuidade, né? A gente continua fazendo lá a mesma coisa que fazia aqui, é bem por aí mesmo. Foi muito... Ele colocou aí, foi Kardec, né, que escreveu? Me lembrou muito os depoimentos daquela parte do livro. Muito legal, Lucélia. Muito legal mesmo. Lisete, querida, você quer falar alguma coisa? Não precisa nem levantar a mão, não. Vai falando, aqui a gente está em casa, querida. Esse trecho aí me lembrou uma coisa assim que
Eu acho que tem um engano tão grande na maneira de pensar de tantas pessoas, que quando alguém morre, fala assim, ai, agora ele já foi para um lugar melhor, né? Ele já está lá junto do Pai. E não é assim, né? Penso eu que não é assim, né? Se a gente vai colher os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza, não vai bastar morrer para que tudo fique uma maravilha. A gente pode ter uma família inteira fazendo oração para que a gente vá para um plano bom, mas a gente vai ter que. Não vai mudar isso, né? Se meu desencarne, eu desencarnei revoltada, eu desencarnei, sei lá, com uma coisa ruim, não há o que vá mudar isso, que não seja eu mesma. Exatamente. E não é assim que a gente escuta em todo lugar? Você vai em algum. Eu nem vou falar velório, porque como eu quase não vou, mas é normal se falar isso, né? Ai, agora deu tudo certo. Agora ele já está em paz, ele já foi para o céu, lá, não fala isso? Com certeza. Agora ele descansou. É, olha como que a pessoa está, às vezes, até com um semblante sereno. Ah, esse já foi, já está tudo uma maravilha. Né? E a gente parece que quanto mais a gente vai lendo essas coisas, assim, vai aprendendo um pouquinho só, né? Tem hora que você fala, meu Deus do céu, mas eu acreditei nisso durante tanto tempo, e olha quanta gente ainda pensa desse jeito, né? E o duro é que tem hora que a gente até concorda. Ah, é verdade. Ou... Porque vai falar o quê? Mas que às vezes, quando a gente vê alguém numa doença terminal, assim, prolongada, com muito sofrimento físico, essa frase até cabe, né, Lisete? A Porque questão de onde vai descansar? a questão que vai estar numa situação melhor. Porque o comprometimento físico é tão profundo, assim, você pega uma criança enfrentando um câncer terminal, por exemplo. Ah, sim, aí eu Né? Porque concordo. daí a criança veio e a prova que ela tinha que passar era essa, ou a expiação, não sei o que era ali, mas era essa. Então, às vezes a frase, e também para consolar a pessoa, né, que fica. Porque Eu como acho que você vai falar? Imagina, você tá louco, você acha que essa pessoa está num plano bom? Se fez isso, isso. dá até vontade de falar, porque parece, parece que a pessoa está com. Não está vendo, né? Mas eu acho que quando a gente concorda, é mais por compaixão mesmo, da pessoa não sofrer, né? Principalmente um familiar, né? Que acredita nisso de coração. Então tá bom, é assim. Eu também concordo. Ou acredita de coração, ou como eu já aprendi com a Nilceia, é conveniente acreditar. Sim. É mais fácil eu achar que aquela pessoa que eu gosto, com quem eu convivi, faleceu e está num plano bom, do que eu assumir que, de repente, aquela pessoa não tinha uma boa energia, que eu muitas vezes contribuí para que aquela energia não fosse boa, né? Então é cômodo, né? Ah, beleza, deu tudo certo, morreu, tá numa boa. Então, Às vezes a questão da gente, como você falou, né? Você sabe que a pessoa teve assim uma vida complicada, tal, e ficar pensando, ah, ele deve estar pagando, não sei o que, né? Mas assim, o fato de você não pensar dessa forma, como você falou, até por comodismo, é uma benção, mesmo que seja por comodismo, é uma benção até para quem foi, né? Porque você não vai estar emanando vibrações complicadas para uma pessoa que já teve um momento complicado aqui, né? De qualquer forma, a melhor maneira é mandar a vibração boa, seja lá qual for a situação.
né? E mesmo porque também a gente não é perfeito, né? Claro, Não estamos sempre numa sintonia tão legal, assim, tão boa, né? Que justifique a gente falar do outro, né? Mas que a gente vai ter que colher os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza, isso a gente vai, né? com certeza. Então, é como a gente falou no início da questão da oração, não é? A gente pode até reconhecer que a pessoa teve uma vida difícil, né? Mas como a gente falou da oração, ou você pede por uma pessoa, ou você ora em agradecimento. No caso, seria o caso de pedir por essa pessoa, né? Ter compaixão dessa pessoa e pedir por ela, né? Pedir para que ela seja bem encaminhada, que ela seja acolhida, enfim, uma prece intercessória realmente por ela, né? Neto ia falar alguma coisa, né? Não, só para importante a gente lembrar sobre. Tem uma obra que retrata isso muito bem, do livro Voltei, né, do irmão Jacó, que é um trabalhador extremamente assíduo, né, Frederico Figner, né, e ele achava que a ideia era, quando chega lá, por exemplo, não, eu já vou chegar e já vou mandar ver lá a mensagem para vocês e tal, e aí a decepção foi grande, né? Imagine, né? Imaginemos nós. Não quero nem imaginar. Vamos trabalhar. Melhor. Trabalhar. E estudar. Vamos ler mais Olha, uma. eu só sei que depois que você vira, eu tinha uma amiga que estudou comigo aqui no centro que eu frequento, daí ela falava assim, ó, depois que espírita virei, nunca mais em paz eu fiquei, porque você fica tão... Quando você começa a ter esse despertar das realidades, do que te espera, você vai colher o que você estiver plantando, tem muita gente que não tem coragem de seguir em frente, né? É melhor não saber. Tem gente que pensa assim, É que né? nem aquilo que eu falei também para o Edson, né? Na semana passada, no Papo de Neto, uma outra amiga minha também, que fala que antes ela ser espírita, ela tinha medo da morte. Agora que ela se tornou espírita, ela não tem mais medo, ela tem pavor. Ela tem pavor, né? Porque não vai saber o que vai acontecer. Porque os véus caem, né? Os véus caem quando a gente desencarna. Então, assim, somos realmente o que somos aqui, né? Se foi com o mesmo conhecimento, com a mesma bondade ou malvadeza, com a mesma caridade ou não, misericórdia ou não, sabedoria ou não, enfim, seremos os mesmos realmente, né? Mas nós estamos nesse processo de aprender a amar de verdade, né? Isso. Já é um grande... Pelo menos a gente está tentando, né, Silvia? Eu quero. Tudo bem que de vez em quando Eu acho escorrega. que nós vamos para o último texto agora, viu? É também do Evangelho segundo o Espiritismo, e no caso, assim, acredito eu que é sempre uma tentativa de trabalhar o bem e tal dentro da gente, né? Mas o que a gente faz quando realmente a gente tem uma situação muito complicada, né? Que somos injuriados, odiados, perseguidos, sei lá, né? Uma agressão para nossa pessoa, qual seria a nossa posição, né? Porque olha aqui, ó. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Quer dizer, a recompensa, na verdade, não vem aqui, não vem aqui na Terra, né? Então, vamos ver o que Kardec fala. Rejubilai-vos, diz Jesus,
quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porque não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Encerramos, meus amigos. Algum comentário aqui? Quer dizer, no momento da perseguição, da injúria, né, de qualquer tribulação que venha para a gente, é o momento do nosso testemunho. É o momento do nosso testemunho. É o momento do, olha, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. E como acho que foi a Silvia que falou, né? Às vezes, a maneira de você declarar que você é cristão é só pelas suas ações e não pelas suas palavras. Não é? Eu lembro aquela frase que acho que já é de Francisco de Assis, né? Pregai o evangelho por onde for. Se necessário, use as palavras. Quer dizer, é pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, pela maneira como a gente se declara e pela maneira como a gente age diante tanto das coisas boas como das tribulações, que a gente vai dar o nosso testemunho, que a gente vai, se o Walter me permitir, homologar o Cristo. Aí, Walter. Com a boca, Walter. E o nosso testemunho, o nosso grande testemunho, não está em grandes ações. Sim. O nosso maior testemunho é esse dia a dia, é esse estar desperto nas coisas com a família, nas coisas em casa, no trabalho, nas suas relações sociais. E esse estar desperto é o vigiar, né? É o grande desafio, né, Silvia? É o grande desafio. Eu lembrei, a hora que ela estava lendo, daquilo que você falou, que ele mandou por lembretinho de tocar para lembrar de fazer uma meditação à noite. Agora, imagine de dia se a gente vai conseguir pôr tudo isso em prática, assim. É um desafio muito grande, né? Parece desanimador até, mas é algo que a gente tem que pensar muito. Né? O dia a dia nosso é complicado, realmente. Às vezes, uma frase mal colocada provoca um desentendimento que já vai gerar tantos sentimentos ruins, né? Entre pessoas que às vezes se amam, que é da mesma família. E aí a gente tem que estar com o Cristo presente no nosso coração toda hora para lembrar. Epa, deixa eu respirar fundo, tomar uma água, não falar a primeira palavra que vier na minha cabeça, porque a gente precisa cultivar a paz interior e a paz ao nosso redor, né? Que eu acho que é a grande lição do mestre, né? É isso aí, crianças.
É isso aí. Encerramos essa perícope. Agora, semana que vem, a gente retorna ao Filipenses, né? Tinha aberto aqui, mas já perdi aqui ó, o Filipenses. A gente retorna agora no capítulo 2. No capítulo 2. Quem sabe a gente consegue fazer o capítulo 2 inteiro, vamos ver, de Filipenses. Esse início do capítulo 2 é muito lindo. Bom, quem gostaria de fazer a prece para a gente? Para a gente encerrar. Oh, minha linda, por favor, querida, faz aí para a gente. Tá bom. Então vamos unindo as nossas auras, as nossas vibrações, nesse mesmo sentimento de amor a Jesus, o nosso Mestre, e nessa mesma vontade de seguir os ensinamentos de Jesus, colocando-os em prática em todos os lugares por onde a gente anda, por onde a gente vive, mas principalmente dentro da nossa casa. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecendo pela nossa boa vontade em aprender e em servir a Jesus. E que a gente queira, durante toda a nossa semana, continuar em sintonia com o plano espiritual superior, com bastante pensamentos positivos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Boa noite a todos. Deixa eu só interromper aqui. Agradecendo.